João capítulo 20, do verso 1 ao 18. Você pode acompanhar na sua Bíblia física ou no seu dispositivo eletrônico, ou pode acompanhar a leitura nos nossos telões. Diz assim o texto: cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quase sem fôlego, informou: tiraram o Senhor do sepulcro, nós não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar, viu lá dentro as peças de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois dele, entrou no sepulcro, observou as peças de linho deixadas ali e o lenço usado para cobrir a cabeça dele, não junto com as peças de linho, mas separados delas, cuidadosamente dobrado. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria não voltou, ficou do lado de fora chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos sentados ali, vestidos de branco, um do lado da cabeça, o outro do lado dos pés, onde o corpo de Jesus havia sido deixado. Eles disseram a ela: mulher, por que você está chorando? Eles levaram meu Senhor, ela disse, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, virou-se e viu Jesus parado ali, mas não o reconheceu. Jesus disse: mulher, por que você está chorando? A quem procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela pediu: moço, se você o levou, diga-me onde o pôs, para que eu possa cuidar dele. Jesus disse: Maria. Virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e deixe recado: eu subo para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi dar notícia aos discípulos: eu vi o Senhor, e relatou tudo o que ele tinha dito. Lindo, né? Vamos orar? Deus, sossega o nosso coração nesse instante, Pai. Acalma as vozes dentro de nós, para que possamos serenamente meditar na Tua Palavra, para que possamos dar ouvidos à Tua Palavra, nesse momento tão precioso para nós, que é a partilha, o anúncio do Evangelho. Nós queremos abraçar, nós queremos acolher, nós queremos guardar, Senhor, no nosso coração. Fala com a gente, Deus, nosso maior desejo nessa noite, em nome de Jesus, amém. A ressurreição de Jesus é um sinal com muitas mensagens, mas curiosamente essas mensagens nos escapam se a gente se distrair com a ressurreição, que é o sinal. Ora, o sinal não quer chamar atenção para si. O sinal quer o quê? Apontar. O sinal não quer chamar atenção para ele mesmo, mas lançar luz para uma mensagem. É isso que o sinal é. O ditado diz: o dedo aponta para a lua, o tolo olha para o dedo, o sábio olha para a lua. Não é para olhar para o sinal,
é para olhar através do sinal, para além do sinal, para que o sinal aponta. E o mercado, com seus produtos caros e fofinhos, nos distrai muito do que há de melhor na paixão de Cristo. A gente se distrai, e também aquelas mensagens que a gente recebe, Feliz Páscoa. Eu acho que, o que significa Feliz Páscoa? Eu acho que ninguém pensa, Feliz Páscoa, e a gente se distrai. Feliz Páscoa é o que mesmo? Parece que não significa nada. Feliz Páscoa é como se você estivesse desejando um bom feriado para ti. Feliz Páscoa, que é mesmo Feliz Páscoa? Mas não somente o mercado e essas mensagens que acabam virando jargões e clichês nos distraem do que há de melhor no Evangelho e na paixão de Cristo. Também a religião, por incrível que pareça, a religião, com a sua leitura literal do texto, ou apologética, ou racionalista, abstrata demais, escatológica, nos aliena muito do que há de melhor no Evangelho, no nascimento de Jesus, nas suas pregações, nas curas, nos sinais, na paixão, morte e ressurreição. A religião, que tem uma leitura muito espiritualizada, mística, nos distrai muito do que há de melhor na história de Jesus, por incrível que pareça. É preciso olhar com atenção. Boa parte dos crentes olham para o dedo ao invés de olhar para a lua. A expressão Cristo ressuscitou é uma afirmação da fé. O que isso quer dizer? Que é uma afirmação que não pode ser comprovada. E nem os discípulos e o Evangelho se preocupa com isso, em provar essa afirmação. É uma afirmação que nasce da fé e não da certeza. Quem escreveu os textos pascais, que são os textos logo após a ressurreição, e a gente tem vários, não quer provar cientificamente a ressurreição de Jesus, mas quer narrar com nova força e luz a experiência fundante da sua fé, o encontro com Jesus, a experiência com Jesus Cristo. A ressurreição, os textos após a ressurreição querem narrar essa fé fundante, querem narrar essa experiência com Jesus vivo. Veja, quando a gente pega uma Bíblia física, ou no dispositivo, a gente pensa que os evangelhos foram escritos em tempo real, online. Que o evangelista Marcos estava ali com um bloquinho não, um papiro enorme, com um negócio para escrever. Olha, agora Jesus está falando com a mulher samaritana. Aí depois vai para trás da sinagoga, atrás da figueira, Jesus imediatamente foi. A gente pensa que os evangelhos foram escritos em tempo real, online ali, ao vivo e a cores, escrevendo. Não. Os evangelhos foram escritos décadas depois da morte de Jesus. 25 a 30 anos, o primeiro evangelho foi escrito depois da morte de Jesus. O primeiro evangelho, considerado o primeiro a ser escrito, o evangelho de Marcos. Após a morte de Jesus, acontece um hiato, gente. Os discípulos ficam sem chão, órfãos, e se dispersam, tremendo retaliações. Eles fogem, Décadas depois é que os discípulos começam a se reunir timidamente. A mensagem de Jesus é passada oralmente, dramatizada repetidas vezes em reuniões nas casas, no partir do pão. Um sopro divino parece pôr os discípulos em movimento. Depois de um hiato de décadas, um espírito divino coloca esses discípulos em movimento. Eles sentem que a história de Jesus não deve morrer com a morte de Jesus. E aí, a memória de Jesus ressuscita os discípulos. E mais, a memória de Jesus
ressuscita a história de Jesus. E eles começam a rabiscar. Os evangelistas começam a escrever as suas memórias do amigo Jesus, aquilo que eles conseguem dar conta, se lembrar de forma sucinta, o que de melhor eles viram quando viveram com Jesus, ao lado de Jesus, as principais parábolas, os principais encontros, as curas, os milagres, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E fazem isso com muita poesia, com muita habilidade, com muitas metáforas, com aberturas, com entrelinhas. Os escritores não querem provar nada, mas compartilhar a sua experiência com aquele que transformou as suas vidas. E aí, sem o menor pudor, eles linkam aquilo que vão escrever com profecias no Antigo Testamento, para identificar com Jesus, é Ele. Eles colocam algumas aparições de Jesus na Galileia, outros em Jerusalém, colocam Jesus nascendo num lugar, linkando com a profecia, porque a vida de Jesus reivindica aquelas histórias do Antigo Testamento, a vida de Jesus reivindica as profecias do Antigo Testamento. Jesus está encarnando as profecias do Antigo Testamento. E a minha tese é que as narrativas pascais, os textos escritos após a ressurreição de Cristo, é o Evangelho contado de novo, agora dramatizado com beleza e luz. Quem sabe a síntese do Evangelho, quem sabe nós temos nesses textos o melhor do Evangelho. E são várias narrativas. Tem o conto de Jesus com Tomé, tem o conto de Jesus com os discípulos de Emaús, outra vez com os discípulos na praia, e esse texto com Maria Madalena. Ressurreição, portanto, não é a reanimação de um defunto, mas a animação do Evangelho, que só vamos experimentar se olharmos por trás da ressurreição. Olha por trás da ressurreição. Esse exercício que eu quero fazer com vocês nessa noite. Duas verdades que eu queria compartilhar. Primeira, a fé é reanimada por afetos e não por provas. A fé é reanimada por afetos e não por provas. A palavra que nos toca, que nos emociona, que nos pega, seja ela através de uma canção ou pregação, de uma conversa simples, ou nas diversas manifestações artísticas, literatura, dança, cinema, teatro, é aquela que mexe com os nossos afetos, é aquela que toca no nosso corpo. A palavra que nos fisga é aquela que nos lembra uma saudade, é aquela que provoca um desejo, e você fala, está falando de mim, está falando da minha história, está falando dos meus afetos, tocou na minha memória. É essa palavra que toca o nosso corpo. Toca esses afetos que nós conhecemos ao longo da vida, que nós aprendemos ao longo da vida, que nós vimos entre as pessoas. Deus, eu diria, não tem outro meio de falar com a gente que não seja através dessas saudades. Esses afetos que estão gravados em nosso corpo, feito tatuagem. É por aí que Deus fala com a gente. A palavra que nos toca provoca saudade. É muito interessante que nas narrativas onde Jesus ressurreto se encontra com os discípulos, Jesus apele a uma memória afetiva pela via do corpo. Parece que os evangelistas querem sublinhar isso do Evangelho. Jesus que nos toca a pele, como diria o pastor Márcio Cardoso. Parece que os evangelistas querem sublinhar isso,
que Deus nos toca pela via do corpo. Parece que esses textos querem recontar essa peculiaridade do Evangelho. Por exemplo, na experiência dos discípulos de Emaús, e eu trouxe um quadro de Caravaggio, que eu acho muito bonito. Na experiência dos discípulos de Emaús, narrada por Lucas, Jesus é um viajante desconhecido que se aproxima deles. Vocês devem recordar da história. Primeiro, Jesus apela à memória narrando trechos das Escrituras. O que parece não deu certo. E quando chega à casa dos discípulos de Emaús, Jesus apela ao paladar. Ele parte o pão. Em outra experiência, no episódio de Tomé, que não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, pode colocar o próximo, Wendel. Tomé. Nesse episódio aí, em que Jesus aparece a Tomé, que não estava no primeiro encontro de Jesus com os discípulos, por isso não creu, Jesus aparece mais uma vez a Tomé e apela o quê? Ao tato. Toca aqui nas minhas feridas. E esse quadro é lindo, né? Porque não tem nada a ver com visão, mas com tato. Não é pelo ver, é outro canal. Em outra experiência, o evangelista João conta que Jesus ressurreto aparece como pescador na praia, recebe os discípulos com fogueira, peixe e pão. E nesse cenário lindo, além de Jesus apelar mais uma vez ao paladar, Jesus apela, eu diria, ao olfato dos discípulos, no cheiro da fumaça, peixe e mar. Parece que os evangelistas querem sublinhar essa peculiaridade de Jesus durante a vida de Jesus. Parece que os discípulos querem ressuscitar isso, narrando o encontro com Maria Madalena. No episódio que a gente leu, Maria Madalena é tocada por qual via? A via da audição. E a via da audição requer mais atenção. É uma via intuitiva, interior, parece que mais imprecisa. Notem, Maria não vê Jesus. Maria Madalena vê um jardineiro. Mas quando ouve chamá-la pelo nome Maria, parece que algo no corpo dela vibra. Parece que ela toda se emociona. Algo muito especial acontece com Maria. O quê? Antes, eu só conseguia pensar no timbre da voz de Jesus. Maria se lembrou do timbre da voz de Jesus, que lindo! Mas agora, eu fui além. Ora, porque o jardineiro já falava com Maria. Será que mudou de timbre quando chamou o nome? Não. O que tocou Maria Madalena foi o fato dela ter sido chamada pelo nome. Naquela época, gente, ela, mulher, considerada maldita, sempre debaixo de suspeita, ser chamada pelo nome. Só uma pessoa me chamou pelo nome. Enquanto uns me chamavam de aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios. Olha que apelido terrível. Ou quando uns me confundiam com prostituta. Ou simplesmente me chamavam de mulher. E outros sequer me percebiam. Jesus me chamava pelo nome. Quer uma coisa mais tatuada no corpo do que o nome? Jesus chamou aquela mulher do nome. Maria Madalena não precisou ver Jesus para ver Jesus. Ela vê o jardineiro. Não precisou de provas para experimentar Jesus, de evidências para crer no Cristo ressurreto. Apenas o gesto afetuoso de ser chamada pelo seu nome já iluminou a sua fé. Quando Maria ouviu o seu nome, deve ter se lembrado de toda a sua história com Jesus, aquele que lhe acolheu com amor, aquela que lhe aceitou entre os primeiros discípulos. Maria pode estar vendo o jardineiro, mas é Jesus. Pode não estar vendo Jesus, mas é divino, porque os afetos lhes dizem:
ela testifica sem provas e evidências: eu vi Jesus. A partir daquela história, da história de Maria Madalena, eu imagino todas as vezes que alguém reconhecer a dignidade de Maria, respeitar a sua pessoa e chamá-la pelo nome, ela vai dizer: é Jesus, é divino, é Deus. Pastor Márcio, como ter certeza que Jesus ressuscitou? Como ter certeza que Deus está entre nós? Certeza, certeza, não há como ter, não há como provar, mas algo em nosso íntimo intui que Jesus está entre nós, todas as vezes que vemos gestos de bondade. O casal que adota uma criança, a pessoa que ajuda na alfabetização de um adulto, alguém que protege um amigo do bullying, o perdão entre pais e filhos, a mãe que amamenta, Deus está entre nós. Nós fomos atraídos pelo amor. Eu arrisco dizer, cada um de nós aqui, a gente não foi convencido por raciocínios lógicos. Nós fomos tocados no corpo, ouvindo uma pregação, uma canção que bateu forte no peito, que lembrou uma saudade, provocou um desejo, e a gente disse: é Deus, Ele está entre nós, eu me entrego a Ele. Nós intuímos Deus através dos afetos. Aonde estiver o amor, ali está Deus. O apóstolo João escreveu: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Ele é amor. Não é difícil experimentar a ressurreição de Jesus, basta ficar atento. Por último, mais do que um corpo, Deus ressuscita a voz em favor dos oprimidos. Há uma mensagem na morte de Jesus, queridos, que se perde quando a gente faz uma leitura espiritualizada, desencarnada, mística do texto. E a gente diz assim: Jesus morreu porque Deus exigiu um sacrifício para salvar a nossa vida do inferno. Para isso, e Ele precisava ver morte, alguém precisava morrer, Deus precisava ver sangue para Ele nos salvar. Não foi isso, pelo amor de Deus, não foi isso. Deus é Pai de amor, Deus é Deus de vida e não de morte. Isso não é o Deus de Jesus, esse é o Deus do Antigo Testamento, que para perdoar requeria a ovelhinha, a pomba, o boi, requeria um sacrifício. Esse não é o Deus de Jesus. É isso exatamente que Jesus quer negar, é isso exatamente que Deus quer negar na vida, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jamais Deus iria sacrificar alguém porque alguma coisa deu errado nos seus planos, porque alguma coisa deu errado na humanidade. Deus não está cobrando a nossa alma porque não conseguimos cumprir um plano. Pelo amor de Deus, isso é muito implacável, isso é muito medonho. Sabe o que aconteceu? Que é a mensagem exatamente que se perde quando a gente começa com esses discursos abstratos, escatológicos. Sabe o que aconteceu na morte de Jesus? Ele foi executado por quem incomodou com seus discursos e práticas em favor da dignidade humana, justiça e igualdade. Esse discurso incomodou, gente, por isso que Jesus foi à cruz, porque ele estava aquecendo a esperança de anônimos, de marginalizados. Jesus estava provocando esperança nesse povo que estava excluído. A pregação de Jesus ameaçava os ricos, o status quo, a religião arrumadinha, a política depravada, o império romano estava acomodando, por isso Jesus foi executado. Jesus foi morto como forma de calar sua voz e para dar exemplo, para intimidar qualquer um que continuasse com a sua pregação, com essa ideia de igualdade e justiça. Não morreu apenas um corpo, calou uma voz, morreu um sonho, ideais,
palavra, mensagem, ideais. Mas, se foi isso na morte, por outro lado, sabe o que aconteceu na ressurreição? Um grito de Deus dizendo: a luta continua. Os ideais não devem morrer na morte do meu filho. A luta continua, meus filhos. Vamos recitar essa história. Vamos acordar esses ideais. A ressurreição é esse grito de Deus. A ressurreição é Deus afastando de nós o cálice. É Deus afastando de nós a opressão. É muito simbólico que a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto tenha sido Maria Madalena. É lindo isso. Pois isso confirma a escolha de Jesus pelos excluídos. Olha aí, o empoderamento feminino começou há muito tempo, gente. O empoderamento das minorias. Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. Ora, por que eu digo isso? Para começar, ela é mulher, que na época nem era considerado gente. Tinha um apelido horrível que Mateus fez o favor de manter, que eu já falei para vocês. Qual era o apelido dela? Aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios. Viva com um apelido desse. Oh, lá vai aquela que Jesus... Qual é o nome dela? Não sei não. Aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Sem falar na eterna discussão se ela era ou não prostituta. Aí Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. O evangelista João diz que Jesus apareceu primeiro a ela, Maria Madalena. E eu acho isso lindo. Eu acho maravilhoso, eu acho subversivo e digno da história de Jesus, pois isso sublinha muito bem as escolhas de Jesus em vida. Porém, a ressurreição nos fala muito mais ainda. Quem é que ressuscita? Quem ressuscitou não foi um sacerdote almofadinha, não foi um rei poderoso, um general autoritário. Quem ressuscitou, gente, foi um vencido. Quem ressuscitou foi um fracassado. Quem ressuscitou foi um humilhado, um crucificado quase anônimo. Jesus não foi um poderoso que ressuscitou. A ressurreição, portanto, sabe o que é? É Deus tomando partido pelos fracassados. Deus tomando partido pelos humilhados, que lutaram pela justiça, liberdade e igualdade. A ressurreição é uma subversão, uma mensagem de esperança que anuncia que a vitória não é do algoz, eles não passarão. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 17, se Cristo não ressuscitou, vossa fé é ilusória. É óbvio, não vale a pena viver em nome da justiça, da igualdade, da liberdade, lutar contra as estruturas de poder, se no final o algoz é que vence. Não vale a pena. Mas a ressurreição é insurreição. Nela nós somos interpelados a insurgir contra todo e qualquer tipo de opressão que quer calar os anônimos, ridicularizar as minorias, furtar o ser humano de seus direitos e dignidade. No último mês, há um clamor no meu coração por ressurreição. Algo está gritando aqui no meu coração: ressurreição, ressurreição. Não é ressurreição de entes queridos, de pessoas, que é improvável. Meu clamor é por ressurreição de ideais, de histórias, de voz, de utopias, de sonhos. Sabe o que eu quero que ressuscite? Coloca aí, Wendel. Eu quero que ressuscite a voz de Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Eu quero que ressuscite os ideais de Nelson Mandela, que lutou contra a segregação na África do Sul, onde os negros não tinham nenhum direito. Eu quero que ressuscite a voz dessa irmãzinha aí, ó, Dorothy Stang, ativistas dos direitos socioambientais, brutalmente assassinada porque lutava por melhores condições de vida e trabalho no Pará. Sabe o que eu quero que ressuscite? A voz da vereadora Marielle Franco.
executada mês passado, porque incomodou com seus discursos pelos direitos humanos, para mulheres, negras, homossexuais, para todos. Eu quero que ressuscite essa voz. Curioso, né? Que quem luta pelos direitos humanos acaba morto, igual a Jesus. É muito curioso. Eu não erro dizer que esses nomes aí que eu citei e outros ressuscitaram a história de Jesus, porque encarnaram as ideias, os discursos de Jesus. Discursos pela igualdade, liberdade e justiça. Vale a pena ressuscitarmos a sua história. A ressurreição de Jesus alimenta a nossa esperança de que vale a pena sim buscar o reino de Deus e fazer a sua justiça na terra. Ainda que a gente desanime na sexta-feira da crucificação, ou no silêncio escuro do sábado, no domingo da Páscoa, o sol há de brilhar mais uma vez. A última palavra não é dos arrogantes, a última palavra não é dos sanguinários, poderosos, bárbaros, a última palavra é de Deus. A última palavra não é da morte, a última palavra é do amor. Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Lenay, fica em pé com a gente.